Olá, é um prazer estar aqui outra vez com você. Esse nosso programa nos aproxima e o nosso objetivo é sempre o de anunciar a boa notícia, a notícia do Evangelho, a boa notícia das insondáveis riquezas de Cristo, deste Deus humano, o Deus que se fez homem, o Deus que tabernaculou conosco, habitou em nosso meio, morou em casas como as nossas, e que por sua graça Ele pode vir habitar em nós, viver em nós. Os links estão aí na tela da sua TV. É youtube.com/PIBLondrina1 e facebook.com/programa Café e Fé, tudo junto. Quero que você pense nisto e que seja um aliado nosso, um parceiro nosso nesse programa. Nós precisamos, nós carecemos da sua oração. E nós não podemos fazer nada na obra de Deus sem a intercessão, sem a oração. Uma segunda coisa é que você pode compartilhar este programa com outras pessoas, se você achar isto como algo necessário, compartilhe. E também contribua, se for o caso, para que nós possamos continuar neste ministério aqui, que Deus tem aberto as portas para nós. Nós vamos ter um pequeno intervalo devocional e logo nós estamos voltando. Bom dia, graça e paz, meus queridos. Estamos aqui novamente para meditar. Quero lembrá-los do versículo do Salmo 138, versículo 2, quando o salmista nos diz: prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Nós estamos meditando na palavra de Deus, na importância da palavra de Deus, e nós já vimos que Deus, o salmista nos orientando aqui, que Deus magnificou acima de tudo o nome dele e a palavra dele. Precisamos nos expor à palavra de Deus diariamente, ruminando a palavra, tendo contato com a palavra, porque quando nós nos colocamos diante da palavra, a palavra vai gerar muitas coisas na nossa vida. E eu quero ler com vocês um texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, onde o Espírito Santo, através de Paulo aqui, vai trazer umas implicações daquilo que a palavra de Deus opera nas nossas vidas. E ele diz assim: toda escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Queria que o meu querido ouvinte prestasse atenção nessas 4 palavras que ele diz aqui. Toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir e para nos educar na justiça.
com um único propósito, a fim de que o homem de Deus, a mulher de Deus, o jovem de Deus, o adolescente de Deus, a criança de Deus, seja perfeita e perfeitamente habilitada para toda boa obra. O contato com a palavra vai gerar isso nas nossas vidas. E mais um texto eu queria ler com vocês, que se encontra em Romanos capítulo 10, versículo 17, quando o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, nos traz essa verdade tão maravilhosa. E assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Cristo. Quando você e eu temos contato com a palavra de Deus, ela vai gerar fé nos nossos corações. Não existe, querido ouvinte, fé, biblicamente falando, fora da palavra. Não me diga que você é uma pessoa de fé se você não é uma pessoa da palavra. O contato diário com a palavra, o meditar na palavra diariamente vai gerar fé nos nossos corações. Então fica aqui o meu apelo, fica aqui o meu clamor. Tenha tempo diariamente com a palavra de Deus. Volto a dizer, a palavra de Deus não é um livro para ficar aberta no Salmo 23 e nem no Salmo 91. A palavra de Deus precisa ser guardada, armazenada, escondida no nosso coração, como disse o salmista, eu escondi, eu guardei a tua palavra no meu coração, por isso posso viver sem pecar contra ti. Que você tenha uma semana, um dia abençoado, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Fique agora com a palavra com o pastor Glélio e até a próxima. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Eu tenho tratado aqui neste tempo nosso dos milagres ou dos sinais do Evangelho de João. O apóstolo João foi o último a escrever os evangelhos. 4 evangelhos, cada um com a sua peculiaridade. Mateus, que foi escrito por Levi ou Mateus, com a finalidade de evangelizar os judeus. Marcos, que é um evangelho voltado para os romanos, tinha como finalidade anunciar Jesus Cristo como o servo. Mateus, o rei. Marcos, servo. Lucas é um evangelho focalizando os gregos e tem como finalidade mostrar que Jesus é o Filho do Homem. Agora, o Evangelho de João tem um foco, que é Jesus, o Filho de Deus. E ele é um evangelho universal, o último a ser escrito. E ele tomou assim uma característica, ele apanhou alguns sinais para focalizar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então, em cada sinal desses, ele faz uma análise da deidade de Jesus Cristo. E nós vimos aqui, o primeiro sinal que ele fez foi em Caná da Galileia, a transformação da água em vinho, e a ênfase daquele sinal, se eu fosse retirar uma palavra, um termo, nós diríamos que ali a ênfase é a palavra de Jesus. O segundo sinal
foi a cura de uma criança, de um menino, filho de um oficial do rei. E esta ênfase ali foi a fé. Jesus deu uma palavra e aquele homem creu. Palavra gera fé, palavra com fé realiza milagre. O terceiro sinal foi a graça, é a cura de um paralítico, que já estava há 38 anos esperando uma expectativa de ser curado lá no tanque de Betesda. E Jesus vem e pergunta se ele quer ser curado, e ali nós vemos a graça. Graça é Deus dando e fazendo tudo a quem não merece coisa alguma. Vimos depois o quarto sinal, que é a multiplicação dos pães e dos peixes, saciando uma multidão. Aquele sinal, a palavra ênfase é satisfação. Eles comeram e ficaram satisfeitos, planificados. Então, a palavra de Deus, fé e graça, elas produzem satisfação em nós. Produzem a salvação que nos dá sentido na vida. O quinto sinal que Jesus fez aqui no livro de João, que ele registra, é Jesus andando sobre as águas. E quando ele entrou no barco, o mar tranquilizou-se. Então nós consideramos esse momento como a paz. O efeito da presença de Jesus na nossa vida é gerar paz. Você tem paz com Deus? Você experimenta esta paz que excede o seu entendimento? Isto é a consequência da presença de Jesus numa vida. Depois nós analisamos também aqui o sinal da cura de um cego de nascença. Que Jesus o vê e ele não vê Jesus porque ele era cego. E Jesus então cura aquele cego, mandando ele lavar-se no lago de Genezaré. Perdão, lá no lago de Siloé. E aquele moço voltou vendo, e aquele sinal representa a visão. Quando nós temos Cristo na nossa vida, nós temos visão espiritual, porque ele veio para dar visão aos cegos. E nós nascemos mortos e cegos espiritualmente. Agora chegamos ao sétimo sinal deste evangelho, que é a cura, ou melhor, a ressurreição de Lázaro. Este é um sinal muito importante porque ele vai falar da questão da vida, daquilo que não tínhamos espiritualmente. Ainda que a figura aqui seja de um morto físico, mas ele está falando, está apontando para a realidade da vida espiritual. Então, estava enfermo um amigo de Jesus, que morava em Betânia, uma cidade ali muito próxima de Jerusalém, e ele manda recado. Jesus estava sendo assim perseguido pelos judeus, e ele tinha saído da periferia, ido para uma região mais distante, mas ele estava caminhando em direção a Jerusalém, porque o seu tempo estava chegando. E nesse período, ele recebeu um recado das irmãs de Lázaro, Marta e Maria, dizendo: olha, o teu amigo está doente. E Jesus simplesmente não se move. Ele precisa da sua presença, mas ele não se move, ele fica ali por mais um tempo. E acontece que ele chega um dia e diz para os discípulos que Lázaro estava enfermo e que era preciso ele ir lá
Aí houve uma conversa, os discípulos não queriam que ele fosse, porque ali perto estava Jerusalém, ele podia ser preso, ser morto. Mas no fato que Jesus acabou chegando lá depois de 3 dias que Lázaro tinha morrido. E agora ele vai receber aquelas críticas. A Marta, que era mais ativa, ela sai na frente quando soube que Jesus estava chegando e chega diante dele e quase que colocando o dedo no rosto, disse: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E aqui entra um diálogo muito importante. Marta diz assim: se tu estiveras aqui, teu irmão não teria morrido. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Então Jesus disse: teu irmão há de ressurgir. E como Marta era uma estudiosa da Bíblia, e ela sabia, e ela disse o seguinte: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Então Jesus diz uma coisa, ele diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Aqui está uma parte muito importante deste sinal. Nós vamos dar uma paradinha e logo nós estamos voltando. Como eu estava dizendo, crês isto? Foi o que Jesus perguntou. Que crê o quê? Eu sou a ressurreição e a vida. Perceba aqui uma coisa muito interessante. Ele não disse: eu sou a vida e a ressurreição. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. E isto aqui mostra uma passagem, porque ressurreição é consequência de morte. Não existe ressurreição sem ter tido uma morte. E o que Jesus veio fazer neste mundo foi nos tirar do império da morte. Nós somos reféns da morte. Por um homem, diz a Bíblia, entrou o pecado no mundo e pelo pecado entrou a morte. E a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. A criança não nasce para viver, ela nasce para morrer. A morte já está ali delimitando a sua existência. Quando Jesus está dizendo, eu sou a ressurreição e a vida, pressupõe que houve uma morte. No caso de Lázaro, era fato. Mas eu estou trazendo isso para a questão espiritual. Nós precisávamos morrer. Porque nós nascemos com a morte e precisávamos morrer para a morte. Há um livro muito interessante que foi escrito no século XVII, com o título A Morte da Morte,
na morte de Cristo. Jesus veio com a finalidade de tratar com o império da morte, para nos trazer para o reino da vida, o reino da sua ressurreição. E ele diz para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quando nós experimentamos a morte juntamente com Cristo lá no Calvário, porque ele morreu uma morte compartilhada com todo aquele que crê, ele tinha como finalidade nos levar a morrer juntamente com ele, para que também ressuscitássemos com a vida que dá sentido. Quando ele disse, eu sou a ressurreição e a vida, ele está dizendo que há uma vida que traz sentido, não é a vida biológica, é a vida espiritual, é a vida da ressurreição. Logo depois, ele se encontra com Maria, né? E Maria também faz a mesma indagação: se tu estivesses aqui, mestre, o meu irmão não teria morrido. E nesse momento, Jesus se entristeceu e ele chorou. E ele se dirigiu então para o cemitério, onde tinham sepultado, e foi realizar aquilo que era possível ser feito só por Deus. A ressurreição de Lázaro, só o poder divino poderia agir nesse sentido. E ele pergunta: onde o sepultastes? Eles responderam: vem e vê. Jesus ali chorou. Então disseram os judeus: observem como ele o amava. Mas alguns até objetaram, dizendo: ele não podia, ele que abriu os olhos aos cegos, se referindo àquele outro milagre do cego de nascença, impedir que esse morresse? Mas o que Jesus queria fazer aqui, quando ele demorou aqueles 3 dias, que desde a morte do Lázaro, foi que ele estava para realizar o milagre mais significativo do seu ministério, que é trazer vida aos mortos espirituais. Só ele pode trazer vida. Ele já havia ressuscitado 2 pessoas nesse processo. Uma menina que tinha morrido há pouco tempo, ainda estava ali quentinha, a filha de Jairo, e o filho da viúva de Naim, que tinha um dia de morto, estava sendo levado, mas esta morte aqui, a morte de 3 dias, que mostra o que seria a mais profunda depravação da morte. Eu entendo que essas três ressuscitações, porque na verdade essas são ressuscitações, elas falam para os graus de morte que a humanidade está inserida. Há uns que estão mortos espirituais, mas nem parece, eles ainda têm um calor físico, estão quentinhos, mas estão mortos. Tem gente que está morto espiritualmente, mas tem uma vida ética, moral, uma vida até bonita do ponto de vista da moralidade. Tem uns que estão mortos, já estão frios, já estão duros, rígidos, cadavéricos, que é o caso do filho da viúva, e que já estão sendo tirados do seio da sociedade. Mas este morto aqui, já ninguém quer estar com ele, porque ele cheira mal. É aquele morto espiritual
em estado de putrefação moral, aquele indigno que nós achamos que é impossível haver salvação. Tem pessoas, não, ele foi salvo, mas ele era bonzinho, é que ele foi salvo, mas não era tão assim. Mas esse aqui, a meu ver, este milagre aponta para a vida espiritual quando o estado de depravação moral chegou ao máximo. A vida espiritual para um delinquente, um homem da pior estirpe. Como que Jesus pode salvar, por exemplo, a gente pensa assim, um Hitler? Como que Jesus pode salvar um desses psicopatas que andam matando todo mundo? Pois é isto que eu entendo que este milagre aponta, que Jesus pode salvar tanto o morto espiritual leve, quer dizer, ele está aparentemente ainda aceitável, as pessoas ainda estão ali achando que é uma pessoa boa, aquele outro que é morto, mas não está ainda cheirando mal, mas esse aqui, quando Jesus disse que ia ressuscitá-lo, Marta disse, não faz isto porque já é de 3 dias e cheira mal. E Jesus diz para Marta o seguinte, Marta, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Quando Jesus falou para Marta, tu crês isto? Ela disse, eu creio, mas na hora de aceitar, ela ficou achando duvidoso. E aqui eu quero fazer uma aplicação para você. Não sei o seu estado de vida espiritual. Se você é apenas uma pessoa religiosa, legal, mas se você não tem Jesus, você está morto espiritualmente, porque Jesus é o único que nos dá vida espiritual. O grau, alguns dizem, para mim não tem mais jeito. E eu gostaria de lembrar que para Jesus não tem grau de morte que ele não possa dar vida. Leve isto a sério. Tenha isto em consideração. Jesus pode mudar a sua vida, transformar a sua vida, fazer de você uma nova criatura. Como é que ele fez isto? Lá na cruz, ele nos incluiu na sua morte. Ele morreu a nossa morte para o pecado. E ele nos incluiu naquele pacote, para que pela sua ressurreição, ele nos dê a sua vida, vida que nos tira do império da morte, que nos dá a real identificação como filhos de Deus e que nos faz cheios da alegria da salvação. Que Deus conceda a você a experiência de crer, não simplesmente acreditar que você foi crucificado com Cristo e que Cristo é sua vida. As garras da sepultura vão ser destruídas e a vida de Cristo há de se manifestar. Então eu espero encontrar você num outro programa e fica aqui o nosso abraço. Até lá.